Quando alguém fala que uma empresa é boa, o que realmente isso significa? É porque ela lucra muito? É porque ela paga dividendos? Porque a ação sobe? Nenhuma dessas respostas sozinhas é o suficiente. Neste vídeo eu vou te ensinar 5 perguntas que praticamente qualquer analista faz antes de concluir se uma empresa é um bom negócio. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, como vocês já sabem, investidor fundamentalista, e hoje a gente está aqui para aprender um pouco mais sobre investimentos, começando uma nova série do zero ao analista. Então hoje a gente vai entender como saber se uma empresa é realmente boa. Quais são as perguntas? O que a gente precisa saber para avaliar, para ter a certeza? Sendo que muitas vezes a gente não tem a certeza. Tem a perspectiva de que a empresa fará o trabalho de investir na própria empresa, fazer o que precisa ser feito para ter os retornos e poder reinvestir. Coisa que, dependendo da administração, que também é fundamental, não é só olhar o preço, não é só olhar o que a empresa paga em dividendos, mas o que a administração quer, se ela está comprometida com o negócio, comprometida com os seus acionistas a trazer lucro para a empresa. Então hoje eu trouxe aqui 5 perguntas para a gente analisar, conversar um pouquinho sobre e poder tirar as conclusões. São 5 perguntas que praticamente todo investidor, todo analista tem que fazer quando vai fazer um investimento em uma ação, como a gente está falando aqui especificamente da renda variável, que é analisar empresas, saber se elas são um bom negócio ou não, ou se a gente tem que deixar de fora, ou talvez esperar um momento certo para entrar, quando a empresa resolver, a administração, no caso como eu falei aqui, resolver trabalhar para o acionista, para trazer resultados. Não diria especificamente só para o acionista, mas para a própria empresa, para os próprios funcionários, colaboradores, os clientes que gostam da empresa. Porque hoje em dia você sabe como é uma empresa. Uma empresa não é mais aquela empresa que fica guardadinha, um único dono, que é dono de tudo e a empresa faz tudo que o dono quer, do jeito que ele quer. Não. Hoje as empresas são particularmente um ser vivo que as pessoas, os clientes, acabam fazendo parte daquela história que a empresa quer contar. Então a gente tem que saber trabalhar junto com os funcionários, junto com os clientes, para fazer a empresa crescer mais. E no nosso caso, os acionistas, os acionistas majoritários, acionistas pequenos como nós, como eu e você que deve estar vendo esse vídeo. Então vamos dar aqui continuidade. Eu já falei bastante, Primeira pergunta que muita gente faz, que faz um investimento de qualidade profissional, porque tem aqueles investidores que fazem esse tipo de análise e tem aqueles investidores que não fazem esse tipo de análise. Eles acham que a empresa, o ticket lá da empresa é só um número, é só o valor da ação. É só saber quanto ela ganhou de dinheiro, quanto ela pagou de dividendos. E é uma empresa bem administrada que vai trazer bastante lucros nos próximos anos. Não vê só isso, não é só isso que é importante. Porque se você ficar só nisso, você vai estar desenvolvendo um trabalho. Qual o trabalho? De sempre estar procurando a próxima empresa que vai pagar mais, que vai ser melhor, que vai ser mais competitiva, que vai ser mais isso e aquilo. Todo trimestre, todo ano, semestre, toda década você vai ter que estar atrás disso. Coisa totalmente diferente de um analista fundamentalista profissional que avalia a empresa, entende sobre o negócio, vê as perspectivas do mercado, como ele atua naquele mercado, essa empresa específica,
como são os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, quem está tendo mais vantagem, para que no momento ele fazendo esse trabalho de início, ele vai passar muito tempo só administrando, acompanhando o que a empresa está fazendo, qual rumo e a qual rumo ela está indo, está levando todo o negócio, né? Então, é toda essa análise que a gente tem que fazer. E chega um momento que esse investidor fundamentalista que fez o trabalho uma única vez e saber as perspectivas da empresa, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem um negócio diferente ou a administração competente, como o próprio Warren Buffett fala, que não adianta eu pegar meu dinheiro e colocar numa empresa que vai ganhar um pouco mais de dinheiro, sendo que é uma empresa que a gestão não tem caráter, não tem princípio, não tem compromisso com a empresa. Então ele vai passar um ano ganhando um bom dinheiro a mais, só que no segundo ano ele vai ter que quebrar a cabeça procurando novos negócios que vão ter que dar um retorno satisfatório para o dinheiro dele. Cada vez mais que você vai acumulando dinheiro, que vai crescendo seu patrimônio, fica mais difícil de você encontrar boas oportunidades. E essa é a grande vantagem de quem é pequeno investidor como nós. Quase tudo é oportunidade para nós. Como a gente tem um patrimônio pequeno, a gente vai encontrar oportunidades. Todas as oportunidades é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, fazer crescer o patrimônio, até chegar um momento de ser como o Warren Buffett, como ele na sua gestão de dinheiro. Ter um problema muito bom, que é o quê? Não saber onde alocar tanto dinheiro. É esse o objetivo que a gente quer, para que a gente possa mudar de vida, melhorar a nossa vida e na vida das famílias que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta, de todo mundo poder fazer doações, poder ajudar pessoas que estão precisando mudar de vida, que não tiveram oportunidades de crescer, que não tiveram oportunidades de mostrar o seu trabalho, de mostrar a sua capacidade por falta de dinheiro. Primeiramente, por falta de oportunidade de estudo, por falta de oportunidade de ter uma família que acolha ele com amor, com carinho e com incentivo de procurar um melhor da vida. Muita gente tem capacidade, mas a falta desses fatores e de outros fatores acaba fazendo a pessoa não enxergar o mundo como ele realmente é. Ou então enxergar a si mesmo como ele pode ser. Eu acho que esse é um problema muito grande, principalmente aqui no Brasil. Então, vale a pena a gente entender tudo isso. Eu acabei me prolongando aqui no começo, nessa pequena introdução, né? Pequena introdução. Então, vamos seguir aqui para que o vídeo fique mais interessante, né? E trabalhe no objetivo que é o quê? Como saber se uma empresa é boa? Primeira pergunta, ela consegue ganhar dinheiro? Acho que a gente tem que começar disso. O mais importante, a gente tem que saber se a gente vai colocar o nosso dinheiro em uma empresa, na gestão de terceiros. A gente tem que saber se aquela empresa gera dinheiro, se ela ganha dinheiro. Não adianta a gente colocar o dinheiro em uma empresa que vai acabar no empate e não vai sobrar nada para nós, ou então vai acabar com menos e vai acabar devendo e a gente não vai ter de onde pegar o dinheiro de volta. Aí a gente tem que analisar isso. Receita não é lucro. Receita não é lucro. Começando por isso aqui, ó. Receita não é lucro. Não adianta você pegar empresas que ganham na casa de milhões. A empresa ganhou milhões, certo? Mas quanto disso foi lucro? Quanto foi lucro? Porque é a partir do lucro que a gente vai poder pegar o dinheiro, investir na própria empresa, né? Em marketing, em novos produtos, em pesquisa, nos acionistas, para poder pegar esses dividendos que foram pagos pela empresa e reinvestir na empresa novamente, para que ela possa usar e fazer o dinheiro crescer e se multiplicar durante o tempo. Uma empresa pode vender bilhões e continuar dando prejuízo. Continuando aqui, tem muitas empresas aí
diversas empresas. A partir do momento que você começa a estudar sobre negócios, sobre empresas, grandes empresas, você vê que tem muitas empresas que passa muito dinheiro por elas, mas elas não estão dando lucro. Elas estão ali para sobreviver, para poder o negócio funcionar e outras pessoas, outros negócios acabar ganhando dinheiro nesse processo. Aí você vai me perguntar, cara, mas como isso é possível? Se ela não tem lucro, ela acaba fechando sem dinheiro. É realmente isso na teoria. Mas aí quando você dá prejuízo e tem terceiros, tipo um banco, colocar aqui, um banco te ajudando a pagar essas dívidas só para poder ter os seus clientes ou fornecedores pegando o dinheiro que ganha com o seu negócio, com o funcionamento do seu negócio e colocando de volta no banco, ele acaba tendo um ganho, uma ajuda, um benefício indiretamente. Então, esses negócios não podem morrer. Eles acabam fazendo dívidas, o banco acaba fazendo empréstimo para eles acabam fazendo dívidas que vai se prolongar por 1, 2, 3, 4 anos no futuro. E nesses 4 anos ou 5, o banco vai estar ganhando dinheiro. E o negócio vai estar pagando conta só para sobreviver. Uma hora essa conta vai dar errado, uma hora vai dar problema. Mas é assim que muitas empresas funcionam. E continuando, o primeiro passo é verificar se ela gera lucro de forma consistente. Mas outro fator importante, não adianta ela gerar lucro no primeiro ano e no segundo ano, cadê? Aquilo que eu falei no começo, cadê o lucro da empresa? Cadê o dinheiro? No segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, a gente tem que saber essa previsão, tem que saber analisar isso para tomar uma decisão. Porque eu acredito que você não quer perder dinheiro, não é verdade? Então a gente tem que saber se ela gera lucro, fator importante, e de forma consistente. De forma consistente. Não adianta, como eu disse, ela ganhar muito dinheiro em um semestre e passar 2, 3 anos sem gerar lucro. Como ela vai pagar os dividendos? Como ela vai reinvestir o dinheiro da própria empresa para se manter competitiva, se manter no mercado funcionando e trazer mais lucro, multiplicar os lucros? Não vai. Então é um fator importante. Primeiro, entender se ela ganha dinheiro, né? E como ela ganha dinheiro também. Segunda pergunta, ela cresce ao longo do tempo? A gente tem que saber se ela cresce ao longo do tempo. Reforçando o que eu acabei de falar. Não adianta ela estar ganhando dinheiro e nunca crescer. Porque todo mercado no mundo, na economia, tem a inflação, tem a desvalorização da moeda. E ela precisa crescer o patrimônio, crescer a empresa, começar a atingir novos mercados, atingir novos países, para poder ter a segurança tanto de vendas, de lucro, como a segurança da moeda. Às vezes, como a economia é cíclica, sobe, desce, muda, às vezes ela atuando em um país, a moeda está baixa, está desvalorizada, mas com um segundo negócio em outro país, os ganhos naquele outro país podem estar melhor, a economia pode estar melhor, e ela acaba pegando esse dinheiro e conseguindo sobreviver na economia baixa, no país baixo. Consequentemente, acontece a mesma coisa no menor, no estado. Às vezes, empresas trabalham no estado e veem que aquele estado está passando por dificuldades, as vendas estão ruins, e ela acaba abrindo uma filial, abrindo um negócio novo em outro estado, que acaba sendo um novo negócio naquele estado, vai depender do negócio, e tendo mais vendas do que seu estado original. Por isso que ela precisa de recursos para poder investir nesses investimentos, para poder mudar as coisas e crescer.
Aí vamos aqui, ó. Crescimento consistente costuma indicar demanda pelos produtos ou serviços. Então, se ela está crescendo, é porque tem pessoas, demanda, como eu falei aqui, né? Atrás desse serviço, atrás desses produtos. Deixa eu colocar aqui uma setinha, atrás desses produtos. A gente precisa saber entender isso. Se ela está crescendo. O crescimento é através das vendas, do fluxo de caixa, dos investimentos em novas filiais, em novos negócios, atingindo novas pessoas, novos serviços, né? Como um exemplo, vamos usar aqui a Apple. Ela tem diversos produtos, mas hoje ela também tem diversos serviços que ela acaba ganhando muito dinheiro, né? A receita muito maior, porque ela foi reinvestindo, foi crescendo e se tornou uma empresa gigantesca. Então esse é mais um fator importante que a gente precisa entender. Terceira pergunta: ela gera caixa? A gente precisa saber se a empresa gera caixa. Não adianta ela ganhar e já perder o dinheiro no outro dia, na outra semana, no próximo mês. Quer dizer que o negócio dela está consumindo muito, está com muita dívida, ou então o preço está errado dos produtos, precisa mudar os preços para poder ficar competitivo e ter caixa. Mas estou dizendo aqui caixa para poder estar protegido de adversidades que podem acontecer em qualquer negócio. Em qualquer situação que você vá viver, que seja uma situação fora de controle, que você dependa de fatores externos, você precisa ter caixa, você precisa ter proteção. Serve também para as pessoas físicas, coisa que muita gente não entende e vivem no aperreio, vivem no achar que as coisas vão se resolver do dia para a noite, ou que vai vir um salvador e resolver as coisas para ela. Quando não é isso, procura maneiras ilícitas para poder ganhar dinheiro, que no primeiro momento é bom, você resolve os problemas, você vive aquela vida que você quer, só que no futuro é um problema que vai chegar a qualquer momento, seja na sua mão ou na mão de um familiar ou de alguém. Então ela só vai se enganando a cada dia mais. Então a gente tem que saber, voltando ao assunto aqui de investimento, se é aquele negócio que a gente vai investir, aquela empresa tem caixa, consegue ter caixa. O lucro pode sofrer efeitos contábeis. A gente tem que entender isso aqui. Efeitos contábeis. Caixa mostra quanto de dinheiro realmente entrou e saiu da empresa. O caixa. Porque, como ele falou aqui, efeitos contábeis. Né? Às vezes você pode ver um papel e dizendo ali nos números que tem R$100. Vamos fazer um exemplo aqui, R$100. Mas num papel está dizendo que tem R$100. Mas aí eu chego no local onde o dinheiro está, num caixa, e eu olho lá, não tem R$100. Aí você, opa, por que não tenho R$100? Aí muita gente, alguns gestores, não estou dizendo todas, mas acontece. As gestoras dessa empresa, né, o gestor na parte financeira, contábil, pode dizer que esses R$100 foi investido em um novo produto. Ou uma nova empresa, um novo investimento em um local para poder fazer a empresa crescer. E você pensa, tá certo, beleza. Só que aí passa o tempo, você procura, cadê o produto? Não tem produto. Cadê o local? O local onde você disse que investiu o dinheiro para abrir uma nova filial. Não tem a filial. Você chega lá, não tem a filial. Durante esse tempo, já passou um tempo, né? Aí você diz que houve problemas, ou o gestor da empresa pode dizer que houve problemas, e vai atrasar mais de 90 dias. Aí você vai, tá certo, espera, quando chega nos 90 dias, cadê a filial, cadê o produto? Não tem.
Entendeu o que eu quero dizer? Aonde eu quero chegar? Sendo que você poderia ter visto logo do início o caixa, saber como foi a movimentação do caixa, do dinheiro, né, que realmente entrou e saiu, porque isso precisa ser registrado em toda a operação, da empresa que vende no dia a dia. A gente tem que saber se naquela venda passou R$2 ou passou só R$1. Se passou só R$1, então a gente tem que fazer as contas em cima de R$1 e não de 2. Não estou dizendo que isso é normal acontecer. Acontece. Como você sabe, os negócios, a economia é feito por pessoas emocionais que usam as emoções, os comportamentos para poder tomar decisões. Então é importante a gente saber entender isso, né? Ela gera caixa e ter maneiras de identificar se gera sim ou não. Próxima pergunta. Ela tem muita dívida? Outro fator bastante importante aqui. Ela tem muita dívida? A gente precisa saber, porque depende do negócio, vai precisar de muito dinheiro para pagar a dívida. Se ela não tiver muito dinheiro, ela vai fazer mais empréstimo para poder pagar a dívida ou então adiar a dívida, né? A dívida só faz se transferir de uma dívida para uma nova dívida. Então isso é que a gente tem que saber identificar. Continuando aqui, analistas observam se a empresa consegue pagar suas obrigações sem comprometer o futuro. A importância da gente saber se a empresa, com o dinheiro que ela gera, com o dinheiro que ela tem em caixa, se ela está pagando as dívidas, se está tudo em dias, porque se ela fizer uma dívida muito grande e o negócio não conseguir trazer caixa, trazer dinheiro para a empresa, muitas vendas, então ela não vai ter dinheiro para pagar essas dívidas. E essas dívidas, consequentemente, só vão aumentar, vão atrasar, vão criar juros, vão criar novas pedidos de empréstimos, novas dívidas. Então, a importância da gente saber se a dívida dela é muito grande. Aí vai depender, também tem uma coisa, depende do setor. Muitos setores precisam ter uma dívida alta porque tem contratos altos, contratos longos, que precisam ter um investimento inicial bastante grande. Mas como ela tem um contrato, como ela tem uma perspectiva, um horizonte maior de gerar lucro, de gerar receita, e vamos dizer que é uma coisa certa, ela acaba sendo beneficiada por isso. Então é um risco amenizado. No Brasil, normalmente a gente tem que levar em conta uma dívida EBITDA no máximo 3. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, como chegar a esse valor. Mas no Brasil você tem que analisar as empresas de um jeito que você veja a dívida dela. Algumas empresas podem passar de 3, mas a grande maioria, eu particularmente faço investimento, procuro empresas que têm uma dívida líquida, EBITDA, de até 3% no caso aqui. A partir desse momento que passa desses 3%, tem que analisar bem a empresa, ver diversos outros fatores que beneficiam a empresa, que vai fazer ela tomar dinheiro emprestado, mas que ela tem capacidade de pagar. Às vezes é um movimento estratégico, às vezes a pessoa vê que é melhor fazer um empréstimo para poder pagar no futuro do que tirar dinheiro de caixa e pagar agora. Tudo depende da estratégia, da situação. Tem que ser muito bem analisado. Então é muito importante você saber a dívida da empresa, se ela é muito grande ou não.
Espero que tenha ficado entendido isso. Vamos para a quinta e última pergunta. Se você está gostando desse novo formato, dessa minha análise e desse vídeo assim, mais próximo, mais relaxado, para poder conversar com vocês, né? Dá um curtir, se inscreve no canal, porque assim você vai estar me dizendo que gostou desse formato de vídeo e vai querer mais, me ajudando a produzir mais e me motivando a vir aqui a falar mais sobre investimentos e negócios com vocês. Vamos para a quinta pergunta. Ela possui vantagem competitiva? Fator bastante importante aqui. Porque a partir do momento que uma empresa começa a ganhar muito dinheiro, acontece isso no comércio, em vários setores, em todos os setores de negócio. A partir do momento que a empresa começa a ganhar dinheiro, começa a chamar a atenção de outros players, de outras empresas que veem a oportunidade de fazer o negócio. Elas olham para o negócio e dizem: eu também posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Por isso a gente tem que analisar o negócio, a vantagem, o que ela faz de diferente que outras empresas, que outras pessoas não conseguem fazer. Ou se conseguem, vão demorar muito para conseguir fazer o mesmo serviço e ter os mesmos lucros. Não adianta você analisar uma empresa e ela tem diversos fatores bons, né, indicadores bons, sendo que no próximo mês outras empresas vão ter essa mesma vantagem, esse mesmo negócio, esse mesmo produto, serviço, sistema, e consequentemente vai acabar às vezes cobrando mais barato, vai aparecer mais empresas e fazendo com que ela não tenha mais aquela vantagem, não tenha mais aqueles mesmos lucros para poder reinvestir na empresa. Então os dias serão muito mais difíceis de administrar a empresa e, consequentemente, mais difícil de dividir o dinheiro com os acionistas, de pagar dividendos, juros sobre capital, reinvestir na empresa com novas filiais, novos negócios, novos produtos. Vai ser cada vez mais difícil. Então é um fator da gente entender e procurar aprender como avaliar isso. Aí continuando aqui, se outra empresa copiar tudo amanhã, como eu falei, ela continua forte? Justamente o que eu falei. Se alguém conseguir copiar o serviço ou o produto, essa empresa que você investiu, ou que você quer investir no caso, né? Porque você está analisando, ela vai ter uma vantagem competitiva em que outras pessoas não vão conseguir copiar. E o que seria, você deve me perguntar, e o que seria uma vantagem competitiva? Só para ter um exemplo do que pesquisar, do que comparar. Aí vamos ver isso agora. Vantagens competitivas hoje em dia pode ser marca, tecnologia, distribuição e clientes fiéis. Você pode encontrar outras maneiras também de criar uma vantagem competitiva, dependendo, criar não, identificar nas empresas que você analisa. Mas também serve para o pessoal que tem uma empresa, que tem um negócio, que querem criar seu próprio negócio com uma vantagem competitiva. Esse vídeo também é muito importante para um empreendedor pequeno que está começando, que quer inventar um novo produto, que quer procurar ganhar dinheiro nesse mundo do empreendedorismo. Isso também ajuda bastante. Aí marca, tecnologia, distribuição e clientes fiéis. Um fator importante aqui que eu acho, né, particularmente, é a marca. Porque hoje em dia, se você não tem uma marca forte, uma marca que os seus clientes se identifiquem e que defenda uma causa boa, dificilmente você vai ter clientes fiéis para comprar o seu produto. Como a gente falou aqui, a gente precisa vender, a gente precisa gerar caixa. Então a gente precisa de clientes que comprem o nosso produto. Aqui podem representar vantagens competitivas. Então a gente tem que saber identificar naquela empresa que a gente vai analisar, naquele negócio, se aquele negócio tem uma vantagem competitiva, tem algo que as pessoas ou outras empresas terão dificuldade de copiar, para que
Assim a gente possa ganhar bastante dinheiro durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, no longo prazo, que é o que a gente quer como investidor fundamentalista, trabalhar no longo prazo. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, tenham gostado desse no formato de análise mais aberto, para entender como funciona a análise de investimentos em empresas da bolsa, né? Capital aberto. Então, foram fatores bastante importantes que eu acho que você vai usar bastante para poder entender e refletir, e saber, né? E estudar para poder tomar decisões certeiras nos seus investimentos e não perder dinheiro. Não adianta você investir numa empresa que você acha que vai pagar bons dividendos, sendo que no longo prazo você vai perder dinheiro. Ou então, o exemplo que eu dei aqui no meio do vídeo, você colocar o dinheiro numa empresa, depois amanhã está tendo que procurar outra empresa para colocar o dinheiro, porque aquela primeira empresa não vai dar mais aqueles lucros que davam antes e consequentemente o preço da ação vai cair, então você vai perder dinheiro. Aí você precisa trabalhar em cima do tempo, em cima do seu comportamento, do seu nervosismo, para tomar decisões importantes na sua vida. E muitas vezes nessa situação a gente toma decisões erradas. Então a importância da gente saber identificar esses problemas, essas oportunidades, essas vantagens competitivas que tem no mercado. Qualquer coisa, comenta aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Ou então fala comigo, eu vou deixar minhas redes sociais aqui, tem um Instagram para você entrar em contato comigo, saber alguma coisa que você queira aprender, ou indicação de como analisar uma empresa, ou então só sobre os investimentos, não precisa ser particularmente sobre investimentos, a análise de empresa, mas um investimento como um todo, renda fixa, a renda variável, outros negócios. É bom a gente ter esse bate-papo para poder entender como eu penso, como você pensa, e a gente chegar no melhor resultado possível. Eu acho que isso aqui é o que é mais importante. E a gente poder se ajudar sempre para poder construir, né? No final, a gente precisa construir o quê? Depois disso tudo aqui, a gente precisa construir patrimônio. Boa. A sua família, as pessoas que você gosta também querem. Os seus futuros filhos, família, vão querer ver uma vida boa com oportunidades. E só o dinheiro e o patrimônio proporcionar isso de maneiras significativas e durante muito tempo, durante o longo prazo. Espero que vocês tenham entendido tudo aqui, para que a gente possa debater e refletir isso, né, nos negócios, no dinheiro, na nossa vida, e poder ter os melhores retornos e, consequentemente, ficando rico. Hoje vimos que uma empresa não é definida apenas pelo lucro ou pelo preço da sua ação. Um analista procura entender 5 aspectos fundamentais. Primeiro, entendemos a qualidade do negócio. Só depois pensamos no valor do negócio. Mas agora surge uma pergunta ainda mais importante. Imagina que você encontrou uma empresa excelente, cresce, dá lucro, tem pouca dívida e uma marca forte. Isso significa que vale a pena comprar ela a qualquer preço? A resposta é não. E é exatamente aí que entra um dos conceitos mais importantes do mercado financeiro: valuation. Próximo vídeo você vai entender por que a melhor empresa do mundo pode ser um péssimo investimento quando o preço está errado. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve, ativa o sininho, porque assim eu trarei mais conteúdo para você.